Uma vez eu entrevistei o Gerald Thomas, né? Que é um cara muito difícil. É polêmico. Né? Polêmico, um cara que adora polêmica e tal. E realmente foi uma entrevista polêmica, assim. É uma dessas que eu me estressei um pouco para poder a coisa entrar no trilho, porque às vezes você precisa dar uma arrumada no ônibus, né? Porque o entrevistado às vezes cresce muito e aí você fala, não, calma. Então, eu cheguei lá, uma entrevista numa parte hotel, a assessora, que era um amor de pessoa, a Vanessa, chegou meia hora atrasada. E ele já estava lá, e ele desceu. Desceu, ficou ali com a gente, esperando ela chegar. Né? Mas interagiu ou ficou Não, bem... interagiu. Assim, pouco. Né? Opa, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. E tá. A Vanessa ainda não chegou? Não chegou. E aí Vanessa chega, toda esbaforida, coitada e tal, não sei o que. Ele, porra, onde você estava? Não sei o que, Paraná. E ela falou assim, olha, eu estava esperando, porque aqui era dia difícil de parar, né, de estacionar e tal, o estacionamento do hotel é caro. Aí quando ela falou isso, cara, o cara me saca do bolso uma nota de R$50 e joga na mulher. E fala assim, se fosse dinheiro, o problema é dinheiro, toma dinheiro, se cai. Eu falei, não. Começou, Geraldo. Aí eu olhei pro meu câmera, que não era o Evilásio na época, acho que era o Serginho. Falei, puta, fudeu. Vai tomar um pau, vai tomar um pau. Vai ser difícil. Esse aqui vai ser foda. Aí beleza. Aí começa a entrevista. Aí primeira pergunta, ele, sim. Segunda pergunta, ele, não. Isso aqui, sim. Aí eu, para aí. Falei, Geraldo, deixa eu falar um negócio pra você, é o seguinte. Eu vim aqui para divulgar a sua peça, que era Bait, até, me lembro agora, que é isca, né? E era uma peça que falava sobre... ela trazia rótulos de vinhos da época da guerra e aí rótulos de vinhos que eram roubados de um depósito nazista e cada um contava, né, uma história e tal, numa época do período da história, etc. e tal. E aí, cara, eu falei para ele assim, olha, então assim, cara, se você não quer responder, se você vai ficar monossilábico, vamos parar a entrevista por aqui, acabou, a gente não faz mais nada. Numa boa. Óbvio. Tá? Eu tô perdendo meu tempo, você o teu, então assim, cara... aqui pra falar ou pra... Tranquilidade total, não tem mistério nenhum. Aí ele, não, é o que eu fiquei um pouco nervoso e tal, não sei o quê, mas tudo bem. Cara, daí pra frente, a entrevista foi numa boa. No final eu já tava sacaneando ele, falei, porra, você devia fazer a peça infantil, não sei o quê. E aí ele veio, pulou no meu pescoço, me estrangulou, tem foto, ele me estrangulando e tal. E aí o Obama tinha acabado de ser eleito. E eu acho que ele precisava sair. Assim, cinematograficamente, ele precisava acabar com a entrevista. E eu falei, a última pergunta eu fiz, e o Obama acabou de ser eleito, né? Você morou muito tempo nos Estados Unidos, né, o Gerald? Como é que é para você ver essa mudança de comportamento americano e tal, na política e tal, você elegeu um negro, né? Olha que coisa diferente e tal. Ele, não é. E aí começou a falar da importância, né, de como aquilo era importante para a cultura americana, para o americano entender que existiam mudanças, etc. e tal. E aí ele começou a chorar. Assim, mas era um choro meio fake, assim, sabe? Aí ele chorando, assim, então eu não posso falar mais nada. Aí arrancou o microfone e saiu e foi embora. Entrou no elevador, cara. Em grande estilo. O cara saiu em grande estilo, tirou o microfone, saiu, entrou no elevador e foi embora. Aí eu... Divô, né? Divô. Saiu que nem diva. Saiu triunfal. E aí... ele sabia a bosta que o Obama seria. E aí o que acontece? A gente foi e botou isso no ar. Porque, porra, né? Se você faz aquilo, você quer aparecer. Aí a assessora me liga pra falar, pô, o Gerald ficou puto contigo, porque você botou ele no ar, indo embora, chorando e tal, não sei o que. Eu falei, mas ele fez aquilo pra aparecer, era pra isso mesmo. Ele tá puto comigo, manda ele falar comigo, porra. Ele, não sei o que. Aí pronto, mas aí foi. Outra entrevista difícil e que depois tomou outro rumo foi Pedro Cardoso. Pedro Cardoso ele estava fazendo Os Ignorantes, que é, né, Les Ignorants, não é isso? Você que é um... Não, aqui é a escola de francês do Camarão. Camarão? Les Ignorants, é isso? Não, é isso? Depois ele faz Les Ignorants. Je ne connais pas. Olha lá. É que esse curso é novo, pessoal. Quem está fazendo aula de inglês e de latim, tem o de francês também. Apoia.se/Beyond. Simbora. Olha aí, viu? E aí? E aí a gente chegou no teatro, ele estava sentado mais em cima, assim, lendo o livro. E aí eu falei, opa, Pedro, tudo bom? A gente, Renato Cunha aqui, lá do Agenda, lá da Globo News, não sei o que. Ele, tudo bom? A gente veio para fazer a entrevista. Ele, não, tá bom. Vai montando aí e quando tiver tudo pronto, me chama. Aí eu falei, puta,
Aí eu falei Sério assim, quer dizer, sério? Assim, duro. Duro. Porque a gente não imagina isso, só querendo ser desconectar. Quando você fala Pedro Cardoso, você imagina alguém, você imagina o Agostinho. Então, mas esse é o grande problema do comediante ali, né? Assim, você tem você não cria isso? estereótipos. Não é assim. Geralmente eles são um pouco mais fechadões, né? São os caras mais introspectivos. O Renato Aragão, depois eu vou contar uma outra história com ele também, na entrevista dele e tal. E aí, aí a gente foi descendo, eu falei, Gled era o meu cinegrafista, gente muito boa também, Gled Viana. Fomos descendo o corredor, e aí o Pedro grita lá de cima, só não monta no palco não, porque o palco é sagrado, não pode subir. Aí eu falei, pode deixar, se puder eu monto até debaixo aqui da cadeira, não tem mistério nenhum, fica tranquilo. Já sei quem era o ignorando a história. Aí, não então, mas olha que surpreendente, aí eu montamos e tal, começou a entrevista, aí ele veio descendo depois, sentou do meu lado, quando estava tudo pronto, e virou para mim e falou assim, olha, tem algumas coisas que eu queria falar, que é o seguinte, eu não falo sobre a minha vida privada, eu não falo sobre meus filhos, eu não falo sobre política, e eu acho que é isso. E aí falou isso. Ok, aí eu olhei para ele e falei, Pedro, então, eu não sei se você assiste o programa, mas a sua vida privada não me interessa, eu não falo sobre política, o programa é sobre cultura, eu vim aqui falar sobre sua peça, seu trabalho, que é magnífico, e a gente vai conversar sobre isso. Basicamente é isso. Não se preocupe. Aí ele, não, tudo bem. Então, e beleza. E aí começamos a conversar, conversa vai, conversa vem e tal, eu falando, ele falando também, tudo mais. E aí sei que do meio para o final ele já estava falando dos filhos, ele estava falando da mulher, ele estava falando do Fernando Henrique, que é primo dele, né? Exato. Então, já estava falando do Fernando Henrique, estava falando de partido, disso, daquilo. Aí faltou falar da igreja. Assim, acabou a entrevista. Ele vira para mim, a gente estava ali desmontando, e falou assim, olha, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Eu falei, pô, que bom, né, Pedro? Que coisa boa ali. Cara, sabe o que acontece? Eu vi você chegando, e isso é foda, né, cara? Eu vi você chegando novinho e tal, não sei o quê. Eu falei, puta, lá vem esses caras de repórter fazer pergunta de release pra mim e tal, não sei o quê. Porra, que saco, vai ser mais uma dessa. E aí, de repente, você começou a conversar comigo, a gente tá falando de várias coisas, vários assuntos. Eu fui me soltando, cara, foi incrível. Eu falei, tá vendo? É isso, você tem que molhar o seu olhar, cara. Às vezes tem gente muito boa ainda nova fazendo coisa legal. Então, assim, foi muito legal. Depois disso, ele, sabe, a gente ficou numa boa. O Renato Aragão, tem essa coisa, né, de você esperar o Didi sempre, né, assim, que acho que tem na cabeça desses caras uma coisa que é de se libertar do personagem, que ele virou uma grande prisão para ele, né? Eu tava lendo isso, cara, do Jim Carrey, velho. Isso. Coincidentemente, ele deu uma declaração falando isso, olha, eu sou feliz do jeito que eu tô, eu curto minha alegria, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer meu craft. E eu tô feliz, cara. Tudo bem, se pode vir um texto escrito pelos Anjos de Ouro que eu vou fazer. Não quer dizer que eu nunca mais eu vou fazer. Mas, cara, eu tô de boa, eu não quero mais ir. Ele falou, eu tô contente comigo mesmo, eu tô contente. Eu já fiz o suficiente. Eu vi essa entrevista dele, que ele falou, eu fiz o suficiente, eu acho que eu fiz o suficiente, eu tô bem, tô feliz, e só se vierem anjos com o texto pintado a ouro, dizendo que você precisa fazer isso, eu vou fazer e tal, Mas o Jim Carrey, ele está passando por uma coisa que é muito, primeiro, um quadro mais depressivo, na verdade, né, que ele, né, briga quanto a isso, mas e também acho que aí acabou abrindo um olhar muito do que é a realidade do cara que vive esse... Porque isso é uma grande armadilha, o que a gente estava conversando sobre a fama, né? E o cara precisa se achar em algum momento, né, com isso. Isso aconteceu comigo também. Então, assim, se você não tem cuidado e estofo, né, e uma base para te dizer, não, amigão, isso aqui é só o teu trabalho. Né? Você corre o risco de Você corre o risco de virar um prisioneiro do seu personagem. Eu gostei porque, em termos junguianos, você tem que separar a sua personalidade da sua persona. Você cria uma persona para estar lá no palco, com o público, e tem que ser diferenciado da sua personalidade. E tem uma outra coisa também, que essa ideia de fama, de você estar presente, que as pessoas estão te vendo, isso gera uma satisfação pessoal que ela pode ser muito confundida com uma coisa que chama arrogância. Com certeza. E essa arrogância... Essa híbris, essa rubris, que a gente fala muito, híbris no grego mesmo, né? Ela está presente em todo homem. Odisseu, como que foi com os Cíclopes, não é? Eu sou ninguém. E ele pecou pela própria híbris também. Então, isso é uma condição humana.
Sem dúvida. Todo homem, todo ser humano, homem e mulheres, tá, pessoal? Não fica bravo comigo. Todos. Assassinando o português todos. Assassinando o português todos. Todos é a puta que pariu. Todos é a puta que pariu. O Mussum ia bem, o Mussum ia se dar bem nessa história aqui. Desculpa, gente, mas eu tive que falar. Muito bom. Todo mundo passa por isso. Vai. A questão é como você controla. Sim. E no mundo artístico, no mundo da televisão, isso é algo que tá muito mais Sim, óbvio, permeável. Sem dúvida. Sem dúvida. E você acaba identificando a pessoa que realmente é boa. Você vê que fala, meu, cara, eu quero aprender com esse aqui. Sim. Esse que consegue controlar esse sentimento que não é tão fácil. Não, é isso. São poucos, não são muitos, não. Na verdade. Mas o Camarão falou, o persona ele pode te matar, na verdade, né? O teu persona pode, se ele ficar maior do que você, ele te mata. Porque uma hora você não vai ser mais ninguém, porque você ficou velho, acabou, e a TV é muito cruel com isso, né? O vídeo é muito cruel com isso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora não, você ainda tem apresentadores que vão até, principalmente nos telejornais, né? Já mais o Blizzard Wolf, por exemplo, que é um coroa já de política, né? Da CNN, já Wolf Blitzen. Já mais, Wolf Blitzen, desculpa. Mais antigo e tal. Aqui não, aqui se você começou a ter cabelo branco, acabou, né? Já vai, né? Os caras não te escolhem tanto e tal, já fica um pouco mais difícil. Então, uma coisa que você tem que saber levar. Qual é o momento que você vai fazer a sua transição para trás das câmeras? Vocês estão falando aí, cara, e assim, eu tô pensando, a gente gosta, né, e sempre fala aqui, vários episódios do mito do herói, e tenta comparar e trazer isso, né, pro dia a dia e tal, mas vocês estão me falando aí, o que me veio à cabeça é trocar o símbolo, trocar o herói pelo palhaço, né? Pelo símbolo do palhaço que vocês estão falando, é meio que o símbolo do palhaço Augusto, né? Sim. Né? Então, que tem esse caráter interno, né? De mundo interno depressivo, isolado, triste, e o seu mundo externo completamente diferente, né? Na beira da esquizofrenia, vamos pensar, tratando não como uma doença, mas como uma palavra, enfim, né? Dessa divisão, né? De não ter essa coerência, e isso talvez seja a fonte desse sofrimento, né? Que acontece com essa máquina de moer carne. Reza a lenda que a TV, vamos chamar lá do senso, né? Os generais romanos, quando celebravam um triunfo, que era quando eles ganhavam uma batalha muito significativa. Memento mori. E eles tinham uma celebração de 3-4 dias, um festim para Roma inteira. Ele desfilava com toda a tropa dele, com todas as legiões dele por Roma. Ele tinha o rosto dele pintado de terracota. Ele dirigia uma quadriga. Triunfo, né? Isso, um triunfo. Ele dirigia uma quadriga, uma biga, mas com 4 cavalos brancos. O rosto pintado de terracota e um escravo levantando com uma guirlanda, né, de louro, uma coroa de louros por cima dele. Então ele era divino na terra. E esse escravo que segurava essa guirlanda sussurrava no ouvido dele: lembre-se que você é mortal. Lembre-se que você é mortal. Porque é muito engraçado, porque as pessoas acabam achando que vão transcender a mortalidade. Sim, com e esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Esse é o grande... É o espelho de Medusa. Boa, gostei. Sabe, assim, porque é isso, né? Que é quando você olha e te petrifica, você fica parado ali acha que a vida vai parar naquele momento, e não vai. Bom ponto. E aí você acaba quebrando, na verdade, né? Mas é isso, é um grande espelho de Medusa, isso. Sim. E isso, você estava falando do palhaço, ele está muito conectado com aquela coisa do pêndulo que a gente estava falando, né? Fatalmente é o pêndulo do cara, ou seja, por dentro ele está totalmente para trás e para fora ele está na frente, mas ele nunca está no equilíbrio, né? Então, isso no Jim Carrey é muito evidente você ver isso, né? E ele mesmo fala. E ele já deu algumas declarações e pararam de chamar ele para entrevista porque ele criticava muito fortemente o sistema todo da indústria do cinema. Agora no Will Smith ele meteu a boca. Exatamente. Então, assim, as pessoas pararam de chamar ele para premiação, para ele falar, porque ele falava, tô aqui, mas isso aqui é uma palhaçada, entendeu? Ninguém tá ligando para o que você faz. Entendeu? É isso, e é verdade. E ele fez uma crítica uma vez que muita gente não entendeu, o pessoal ficou rindo, ele falando que eu já ganhei 2 Globos de Ouro, eu sou o Jim Carrey que está procurando o 3º Globo de Ouro. Two-time winner. Two-time winner, já fui 2 vezes vencedor do Globo de Ouro, e eu estou agora atrás do meu 3º Globo de Ouro. Então depois ele fala, não, mas eu já tenho o suficiente, assim, por que eu tenho que ir atrás do... É isso, ele falou, a vida é essa, vocês estão sempre atrás, nunca estão satisfeitos com o que você tem e estão sempre atrás do próximo.
quando você não precisa fazer isso, né? Tem uma hora que já está bom. Você já provou que você é sensacional. Você não precisa fazer isso toda hora. Isso é uma coisa que a gente tem do ser humano mesmo, né? Não é da televisão, não é uma exclusividade de uma coisa. Não. É de trabalho, é do ser humano. Você tem sempre que ficar provando que você é bom pra caralho, que você é foda. Por quê? Porque a sociedade te impõe isso em algum momento. Não Ou sei. será que é você que se impõe? Ou você que se impõe isso porque você olha alguém e fala, puta, não, eu tenho que ser que nem esse cara aqui e tal. Assim, quem disse pra você que você tem que ser, né, sensacional 24 horas por dia? Não. Cara, Não, porque é uma mentira, né? exatamente. Você precisa ter. Se você não tiver falha, você não vai conseguir descobrir os seus acertos, né? Você não vai ter crescimento, aquela coisa do crescimento que a gente está falando. O que é o crescimento? É onde você mostra suas falhas, né? Os seus erros, suas fraquezas, e aí com isso você aprende e vai crescendo, né?